Hola, ¿qué tal? Buenos dias ou buenas tardes, dependendo de onde estás, dependendo se tu já has comido ou não. ¿Qué tal? Como estás? Mi nombre es Alessandra Mosquera, estoy por detrás de nuestros momentos Montessori y aquí en nuestros momentos Montessori nosotros hablamos sobre Montessori 6 a 12 anos para famílias, hablamos sobre disciplina positiva, hablamos sobre criar a nossos filhos com conexão, com amor, companheirismo, sem beirar a la permisividade, ¿no? Que é lo que a disciplina positiva prega, ¿no? Esos días, bueno, ayer más precisamente, bueno, esos días estoy colocando algunas publicaciones en las redes sociales sobre algunos conceptos que trabajamos en disciplina positiva, ¿no? Como he dicho que iba a ser. Ayer foi o dia de falar sobre as consequências, não? As famosas consequências. Se tu haces isso, tendrás consequências. ¿No? Seguramente que alguma vez tu lo has escuchado, alguma vez lo has dicho, quizás, ¿verdad? Isso é algo muito comum que a gente lo hace. Vai ter consequências. Há gente que diz, não, eu não castigo, eu coloco consequências. Então, pensando nisso, ayer he colocado em Instagram, Facebook, em todas as redes sociais. Aqui Instagram foi um Reels, não? Em outras redes sociais foi como uma espécie de um carrossel, hablando sobre as consequências, não? As consequências lógicas. E isso ha generado uma certa, como se diz, bueno, ha tenido unas reacciones, ¿no? Las personas entran en contacto conmigo preguntando, pues, Alessandra, ¿qué es eso de consecuencias? ¿No? Hubo una mamá en un grupo de Facebook que ha dicho cuál era la diferencia con normas, con límites y tal. Yo me quedé así, ¿qué esa mujer está diciendo? No estaba entendiendo muy bien la pregunta, ¿no? Entonces, y también hubo otras preguntas en privado que llegaron hasta mí, ¿no? E então, eu decidi fazer esse Montessori Live Express, que não vai ser muito largo, vale? Não vai ser de uma hora, pero é para explicar um pouquinho melhor sobre o que é as consequências, porque estou vendo que está generando muitas reações e a gente está assim como que perdida, não? Há gente que diz, não, é que as consequências é quando tu dizes a tu hijo que se, por exemplo, que se não ordena sua habitação, você vai quedar sem tele. Não, isso não é uma consequência. Vale? Então, como estou vendo que está generando todas essas reações nas redes sociais depois que publiquei este reel, este carrossel, então decidi fazer esse pequeno Montessori Live para explicar um pouquinho sobre o que é as consequências, vale? Para ter um pouco claro. Vamos a ver. Existem muitas maneiras de educar a los niños, não? Existe a maneira autoritária, que é a mais comum em nossa sociedade, vamos dizer assim, que é a que todo mundo conhece, não? Que é lo de castigar, ¿no? Lo de estar sempre sermoneando os niños, lo de estar amenazando, ¿no? A veces subornando, ¿no? De tratar a niño como um ser inferior, como se fosse um ser que não tem direito, que não tem voz, não? Tu le tratas quase como se fosse tu empleado, apesar que muitos padres se tratassem seus empregados, não? Se trabalhassem na empresa, se fossem jefes e tratassem os empregados de la maneira que tratam seus filhos, receberiam muitas demandas de sindicato, não? Pero os niños, eles não têm sindicato, como disse Marisa Moya, não? Mi querida formadora de disciplina positiva. Os niños não têm sindicato. Então, teremos que prestar atenção em lo que estamos fazendo com os niños, verdade? Porque senão isso vai repercutir mais adelante. Agora eles podem ser pequenos, pode ser que seja muito fácil controlar,
pero no momento que eles entrem na adolescência já não vai ser fácil controlar. E também, mesmo depois, quando eles salgam da adolescência, quando eles se convertem em pessoas adultas, isso também vai ter umas consequências não, em sua maneira de ser, que nós não desejamos. Não? Então, antes de entrar em todo esse termo de que é consequência, que é castigo, que é não sei o que é não sei quantos, vamos explicar um pouquinho sobre essas maneiras de educar os ninhos. Não? Como eu disse, tem a maneira autoritária. Existe também a maneira permissiva, que a cada dia também está sendo, eu estou observando, que também está crescendo, não? A maneira permissiva de educar a los niños. Que passa, há muitos padres que estão cansados, há muitos padres que se transformaram em padres muito tarde, não? Porque é um fenômeno social, né, de nossa sociedade do século XXI. A gente está cada vez sendo padre, sendo madre mais tarde, por motivos econômicos e etc., que não vou entrar aí. Pero o que passa é que, como muita gente acaba sendo padre, madre tarde, não? Depois, quando os ninhos têm mais ou menos uns 8 ou 10 anos, eles já estão cansados. E como estão cansados, pois começam a passar de ninho. É algo que eu vejo muito em meu mundo, não? Então, começam a passar, não? O ninho lhe pede algo, ele diz, toma, não me toque os huevos, toma. Y les deja hacer lo que ellos quieren solo para no tener que estar aguantando el niño ali, mamá, ¿no? Y pues, toma, dale. Entonces, eso es una manera permisiva de educar, y eso también no es bueno, ¿no? Existe también lo que es la crianza natural, ¿no? Los padres que tienen, que defienden la línea de la crianza natural, eles tienen también uns certos preceitos, umas certas crenças, eles têm a sua maneira de ver os ninhos, de ver a vida, de ver a criança, que não que não tem nada a ver com a maneira autoritária, e tem algumas coisas que ver com a maneira permissiva, não? E então, bueno, o que passa em Montessori para muita gente, passou aqui meu pé. Montessori para muita gente é um método de enseñança que é muito rígido, não? Se escuta muito gente criticando que em Montessori tudo é muito rígido, e em parte é verdade, não? Mas em outra parte também há muita desinformação, não? Quando nós decidimos que vamos criar a nossos filhos de uma maneira montessoriana, não? Que eu imagino que é o caso de todas que estáis aqui em nossos momentos Montessori, imagino, não? Que vosotras les gusta Montessori, conheceis algo de Montessori, estáis aprendendo mais. E querem oferecer Montessori dentro da criança de vossos filhos, não? Quando damos uma criança Montessori, aunque o niño não esteja na escola Montessori, o que queremos é dar esta oportunidade ao niño de ter a liberdade que habla Maria Montessori, não? De ter voz, de ser uma pessoa levada em conta, como defendia Maria Montessori. Se tu vas a uma escola Montessori, vas a ver que os niños, eles têm liberdade para ser o que desejam naquele momento, para trabalhar com os materiais que queiram durante o tempo que queiram, não? E aún assim existe um ambiente, uma atmosfera de muitíssimo respeito entre todos, entre os niños e entre os niños e o adulto, não? Então é isso que tentamos levar ao lugar, não? A nossa educação como madres e padres, que é perfeitamente possível e desejável. Não? Montessori não é nem autoritário, nem permissivo. Vale? É a linha intermédia. Em Montessori, nós só aplicamos 3 normas a los niños, que são: não hago daño a los demás, não hago daño ao ambiente e não hago daño a mim mesmo. Só há essas 3 normas e não existem mais. Porque se tu paras para pensar, essas 3 normas já são suficientes para qualquer situação, não? Se o niño
Ele de repente quer pegar a seu companheiro, ele não pode, porque isso é hacer daño ao companheiro. Se o niño quer, por exemplo, ver que o companheiro está trabalhando com determinado material e lo arranca de la mano o material, isso ele não pode fazer, porque isso é um desrespeito com o companheiro. Não? Se o niño está no ambiente Montessori e há, por exemplo, uma mascota, um animalito, que isso é muito comum nas escolas Montessori de existir, não? Se há uma mascota, ele aprende que aquela mascota é um ser vivo, que tem direito a descanso, a ser alimentado, a ser respeitado como todos os demás. Então, não se pode estar ali, não, tac, 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 pegando, como se diz em espanhol, pues pegando al cristal del acuário, se é um pez ou se é uma iguana, não podes estar molestando o animal. Isso é uma falta de respeito com o outro, também não está permitido. Não? E a falta de respeito comigo mesmo, que é essa falta de respeito comigo mesmo? Pois pode ser, por exemplo, não tu tienes que por exemplo, que não puedes, por exemplo, deixar de ir ao banho para hacer uma determinada atividade. Não, porque tu tens o direito de ir ao banho. Por isso que os niños de Montessori, quando eles querem ir ao banho, eles sencillamente vão ao banho. Não, eles não têm que pedir permisso à professora. Eles se levantam e vão ao banho e depois voltem. Não? E assim por delante. Não podem fazer dano ao material, não podem romper o material, não podem deixar o material esparcido de qualquer maneira por el ambiente. Não? Uma vez que terminou de usar, tem que guardar o material em seu sítio. Não? Existe toda essa preocupação com os demais, porque Maria Montessori ela cria esse sentimento de comunidade. Não? Ela dizia que se nós criamos a los niños com um sentimento de comunidade, eles vão levar isso a la vida quando sejam adultos, não? E vão também querer que exista uma comunidade em nossa sociedade. Não? Que é isso que está sendo necessário nestes momentos, não? Em nossa sociedade já não existe mais nenhum sentimento de comunidade, se paramos para pensar. Vai cada um por si, Deus por todos, não? Nada está preocupado com o outro. Em Montessori não, em Montessori há uma preocupação com o outro. Não? Pero para ver tudo isso, tem que haver essas três normas muito bem estabelecidas. Não? E que é essa disciplina positiva? A disciplina positiva, ela está basada em la psicología adleriana. Adolf Adler foi um dos discípulos de Freud, não? Que desarrollou o sistema como se diz, do complexo de inferioridade, complexo de superioridade. Não? Ele que trabalhou essas teorias, não? E ele creía em la fuerza del amor para transformar a sociedade. Hablando assim, suena um pouco cursi, não? Dice la fuerza del amor, pero quando ele decimos em la fuerza del amor, não é el amor entre um homem e uma mulher, ou el amor entre la madre e el niño, que também, pero es el amor maior, não? El amor entre todos os seres humanos, não? Mais ou menos como a mensagem que nos ha deixado Jesus Cristo, não? De amai-vos uns aos outros como nos é amado, mais ou menos isso, não? Mais ou menos. Então, ele cria nessa força do amor, porque ele dizia que o ser humano que não é amado é luego o ser humano que vai ter problemas no futuro e que vai causar problemas na sociedade também, não? E também é muito importante também esse aspecto da comunidade, se leva muito sério, não? Existem muitas coisas em comum entre a psicologia adleriana e o que Maria Montessori pregava, apesar que os dois nunca llegaram a conhecer-se, não só se encontraram uma vez em um congresso, pero não eram amigos, não tinham contato, não? Porque Adler era austríaco, Maria Montessori era italiana, Maria Montessori não falava alemão, não? E ela estava mais envolvida com seu trabalho com a educação,
E Adler não, Adler ele estava com seu trabalho com a psicologia. Logo também surgiu um outro discípulo muito importante, que é Dreyfus, que também era austríaco. Ele também levou adelante o que são das descobertas, das teorias de Adler, não? Então, a disciplina positiva, ela não é nem uma maneira de criar a los niños de forma permissiva, tampouco autoritária. É mais, não é só uma maneira de educar a los niños, que muita gente pode crer nisso, não? A disciplina positiva, ela é uma filosofia de vida. E tu lo puedes levar a tu hijo, pode levar a tu adolescente, pode levar a tu hijo, pode levar a tu aluno, pode levar a niños pequeños, podes levar a niños mais ou menos pequeños, podes levar a adolescentes, podes levar a adultos, a parejas, podes levar a las empresas, a las relaciones entre los jefes e los subordinados. Também existe disciplina positiva para empresas e é muito interessante, não? Porque vai tratar sobre essa relação que temos dentro desse micromundo, não? de la empresa, que é onde passamos muitas vezes mais horas que dentro de nossas casas, não? Em um mundo que há tanto bullying, tanto acoso laboral, é urgente levar a disciplina positiva às empresas também, não? Pero hoje não vamos falar sobre disciplina positiva para empresas, vamos falar para os niños e adolescentes, que é basicamente o mesmo, vale? Então, a disciplina positiva, como he dicho, ela não defende nem a permissividade nem o autoritarismo. Ela busca um intermédio entre essas duas coisas, vale? Então, qual é quando tu pensas em tu niño ou em tu niña, te vou pedir um pequeno favor. Intenta imaginar a tu niño ou a tu niña dentro de 20 anos. Vale? Imagina como que vai ser dentro de 20 anos este niño ou esta niña. Apunta em uma hoja todo o que tu mejor, perdona, vamos fazer duas listas. Uma lista, eu quero que tu apontes o que te gustaría, não? Como te gustaría que fosse tu niño ou tu niña dentro de 20 anos. Não? Então, não sei, por exemplo, tu podes apontar, me gostaria que fosse uma pessoa honesta, que fosse uma pessoa solidária, que fosse uma pessoa feliz, que etc. Vas apontando tudo isso nessa lista. Como tu crees, como te gustaria que fosse esse niño ou essa niña dentro de 20 anos. E logo em outra lista, a parte, vas a colocar como crees que ele poderá ser se tu não haces nada hoje. Não? Ou se sigues fazendo o que estás fazendo, se não cambias. Como tu crees que ele vai ser? Ou ele vai ser? Não? E uma vez que has hecho essas duas listas, compara o que tu has escrito em uma e compara o que tu has escrito em outra. Isso é uma atividade que hacemos em nossos talheres de disciplina positiva. Muitas vezes os padres dizem, quero que meu filho, quando seja maior, seja uma pessoa feliz, segura de si mesma, que se sinta completa, que se preocupe com os demais, não? E vai sempre por essa linha, não? Pero logo quando tu vês a outra lista, a lista assim, e como que ele vai ser se tu não haces nada, se tu permaneces atuando como sempre has atuado, não? Então aí os padres se dão conta que provavelmente não vai ser assim, não? Que é muito possível que vai ser uma pessoa insegura, que vai ser uma pessoa que vai estar sempre exigindo a aprovação dos demais, não? Porque é o que acaba ocorrendo muitas vezes, quando nós sempre usamos do castigo, quando usamos do autoritarismo, não? Com os niños, quando também usamos da permissividade também, vai acabar generando um adulto inseguro, um adulto que
que vai ter uma série de carências internas, não? E o pior é que ele vai levar isso adelante, vai levar a tus netos, não? E as outras pessoas com quem ele vai conviver, não? Vai levar a sua pareja, vai levar a seus companheiros de trabalho, se um dia ele é jefe, vai levar a seus subordinados. Então, vês como é super importante na educação, de como o estilo que educamos nossos filhos é algo extremamente importante. Não se trata só de dizer, es que quero que ele me pare de amar, não, eu quero que estude, quero que ordene a habitação. Vai muito mais allá disso, não? Pero claro, é a partir dessas pequenas coisas que começamos a construir esse adulto que vai ser um dia. Então, temos que parar para pensar nisso. Quem é nosso ninho? Quem ele se vai convertir? Se eu não hago nada, se eu sigo fazendo exatamente o que estou fazendo até esse momento, pero quem ele se podia convertir se eu cambiar? Não? Aí é que entra a nossa responsabilidade. Não? Porque vejo muitas vezes a gente dizendo nas redes sociais que a disciplina positiva é permissiva, ou então que é autoritária, ou então que é um condutismo que está disfarçado. E isso é uma falta de informação, porque a disciplina positiva não é nada disso. Vale? É mais, a disciplina positiva ela está totalmente em contra do condutismo. Vale? Bueno, então, dicho isso, agora vamos falar rapidamente sobre o que é castigo, o que é consequência, etc. e tal. É castigo de uma maneira muito rápida, ¿vale? El castigo é quando tu quitas um privilégio de tu hijo porque ele ha hecho algo que tu não apruebas, pero que tu não apruebas. A lo mejor ele aprueba, a lo mejor outro adulto aprueba, não? É algo extremamente subjetivo, não? Porque isso vai depender de lo que crees tu, não? Entonces, a lo mejor para ti el hecho de que el niño pues tenga su habitación con la ropa esparcida por el suelo, con papeles por el suelo, ¿no? Isso a lo mejor para ti es un absurdo y tú lo castigas por causa disso. Ele dice, estás una semana sin la tablet, ¿no? Eso es un castigo. Pero a lo mejor para um outro padre, para uma outra madre, isso não é um motivo para um castigo. Não? Não é você, pero por que ele é castigado por isso? Não é? Castigo ele sempre vai ser relacionado com coisas subjetivas, com coisas que te vão a tocar a ti. Não? E a lo mejor tu vas a ver tu hijo fazendo algo que tu também hacías quando era pequeno. E tu padre ou tu madre te castigava. Então tu vai pensar, bueno, como minha madre me castigava quando eu fazia isso, então eu tenho que castigar meu hijo também. Não, isso é uma coisa. E existem também outras situações, não? Claro. Pero o castigo sempre vai ser quitar um privilégio. O niño hace algo e tu le quitas um privilégio para que ele deixe de fazer isso, não? Para impedir a repetição de comportamento, não? Da conduta. Isso é o castigo. Nada mais e nada menos, não? Lo que pasa é, sim, aí vem aquela velha história, não, pero es que el castigo es eficiente. Sí, el castigo es muy eficiente. Cuando tú aplicas el castigo, es verdad que el niño, ele deja la conduta, ¿no? Como eu sempre digo, pergunta a qualquer torturador de la Gestapo se o castigo funciona. Ele te vai dizer que funciona de puta madre, claro. Não, qualquer torturador sabe muito bem como funciona o castigo. Então, que ele funciona, ele funciona. O que passa é que o castigo ele te vai atrair uma série de consequências malas a tu hijo no futuro. Não, ele não vai ser seguro de si mesmo, não vai desenvolver muito bem as funções executivas de uma certa maneira. O castigo ele não favorece que tu trabalhes nas funções
ejecutivas, no trabaja la búsqueda de soluciones, ¿no? El castigo acaba con la autoestima, el castigo ele deteriora a relação entre padres e hijos, não? Estimula o sentimento de vingança no ninho, não? O ninho não aprende nada com aquela situação, não? Ele vai dizer, por que mi padre me quita la tablet solo porque dejando mi habitação desordenada? Que tem que ver uma coisa com a outra? Qual é o problema de deixar minha habitação desordenada? A mim me gusta minha habitação assim. Não? O niño te vai dizer isso. Então, não há um aprendizado. Não? A única coisa que o niño aprende é que ele tem que temer o adulto e vai chegar um momento que ele se vai querer vingar desse adulto. Não? Depois de muitos castigos, o niño ele passa a querer vingar-se. Não é? Primeiro que ele vai perder a confiança em ti, e depois ele vai querer vingar-se de ti, ele vai querer buscar uma maneira de seguir fazendo aquilo sem ser pilhado. Não? Então, o castigo não é educativo. E como também dizia minha querida Marisa Moya, que me encanta essa frase dele, el castigo é rescatador. Me encanta essa frase. Por que o castigo é rescatador? Porque tu estás dando um mensagem subliminar ao niño, dizendo: eu sou o adulto, eu sei lo mejor para ti, então eu te castigo. Não? O castigo, na verdade, ele rescata o niño, não? Desse comportamento, dessas decisões tão malas, porque ele não tem capacidade de tomar boas decisões. Ele não é um tonto, é um niño malo, é que não é inteligente, não tem experiência todavia de vida, não. Então, eu lhe rescato, ele aplica o castigo, não? E a mim me gusta muito também essa leitura de Marisa Moya sobre castigo. Vale, então todo mundo já tem claro que castigo não é bueno. Então, o que vamos fazer se não podemos castigar? Não? Aquela velha pergunta. Algumas pessoas dizem que aplicam consequências, não que é o que he dicho al principio de este vídeo, que me dicen, si tú haces eso, va a haber consecuencias, ¿no? Pero lo que son las consecuencias. Cuando hablamos de consecuencias, tenemos que pensar que existen dos tipos de consecuencias. Hay las consecuencias naturales y hay las consecuencias lógicas, ¿vale? Isso tudo que estou explicando está dentro de lo que aprendemos em disciplina positiva. Como outras linhas de pensamento de criança hacen, eu já não lo sei, ¿vale? Estou falando de disciplina positiva agora. Existem as consequências naturais e as consequências lógicas. Que são as consequências naturais? É tudo aquilo que acontece se tu não haces nada. Então, se, por exemplo, se tu sales a la calle, está chovendo e não tens um paraguas, a consequência natural é que te vas a mojar. Se tu estás sentindo hambre e não comes, pois a consequência natural é que o hambre vai aumentar. E se tu sigues sem comer, pois é possível que vas a acabar desmaiando, porque te vai bajar a glucosa e te vas a perder os sentidos. Não? Por exemplo, que mais? A consequência natural, se o niño rompe algo, não? Vamos, rompeu um vaso, rompeu a tele, rompeu a tablet, rompeu algo. Se o niño rompe algo, qual é a consequência natural? Que aquilo está roto. Já não se pode mais utilizar. Essa é a consequência natural, não? Vaso que antes tinha uma forma cilíndrica, agora ele está dividido em 50.000 trocitos no suelo. Essa é a consequência natural de romper um vaso. Se rompeu a tele, rompeu o ordenador, rompeu a tablet, rompeu o móvel. A consequência natural é que já não funciona mais o aparato. Vale? Isso é uma consequência natural. É aquilo que ocorre quando tu não haces nada. Lo que não é as leis da física, vamos dizer assim de uma maneira mais, não? Isso é consequência natural.
E há muitos padres, não? Suelen ser os padres que são da criança com apego e tudo isso, que eles aplicam as consequências naturais, não? Porque são as mais respetuosas com o ninho. Vale, pero existem ocasiões em que a consequência natural não pode ser aplicada, não? Se, por exemplo, tu tens um ninho pequeno que não quer ser atado à silita do coche, que sempre quando tu le vas a atar a silita do coche, el niño empieza a tener una rabieta, ¿no? Y se pone a llorar, y se pone a patear, y, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero. ¿Qué vas a hacer? Le vas a dejar sin atar, porque ele não quer. E aí depois, pues ocurre algo durante o trajeto em coche, se tu tienes que acelerar, el niño va a salir volando por la luna del coche. Y adiós niño. Não é verdade? Essa é a consequência natural de não atar a ninho ao coche, não? Se tu niño não quer vestir-se para ir ao colégio, né? Estás por la mañana, tu le dices, anda, vístete, tienes que ponerte el uniforme. Não quero, não quero, não quero. Não, ou então se hace remolón, depois, espera que eu estou fazendo isso, depois. E já dá a hora de ir ao colégio, e o niño todavia não se ha cambiado e está todavia com o pijama. Qual seria a consequência natural disso? Seria de levar tu niño em pijama. Pero sabe o que te vai passar se tu levas tu niño em pijama no colégio? A lo mejor incluso os professores vão chamar a serviço tutelar. Então, há situações que tu não puedes aplicar consequências naturais a los niños, não? En el libro de Jenny Nelson, que é uma das pessoas que criou a disciplina positiva, ela nos diz: não se pode aplicar as consequências naturais quando elas interferem em los direitos de las outras pessoas. ¿No? Los adultos não devem permitir consequências naturais de deixar que um niño avente pedras a outro, por exemplo. ¿No? Imagínate, están ali dois niños jugando, de tirarse pedras uno al otro, tú vas a dejar. Bueno, tú podrías dejar, a ver cuál va a ser la consecuencia natural. No, si tú te quedas parado y dejas que el niño ali se va tirando pedras uno al otro, a lo mejor uno de ellos se va a morir incluso. ¿No que sí? O entonces, el otro problema de la consecuencia natural, cuando un niño está en peligro, los adultos no deben permitir que un niño experimente consecuencias naturales de jugar en la calle, por ejemplo. Claro, porque senão vai venir um coche e ele pode atropelar. E as consequências naturais não são eficazes quando o resultado da conduta de los niños não les parece a eles mesmos um problema. Por exemplo, para los niños não implica nenhum problema se não se banham, não se cepilham os dentes, não fazem sua tarefa ou comem toneladas de comida chatarra. Então, as consequências naturais não se podem ser aplicadas em todas as circunstâncias. Por isso que acaba sendo um estilo de educação um pouco que não dá para ser utilizado em todas as situações, em muitíssimas situações. Então, aí vem a consequência lógica. Que é essa consequência lógica? É aquilo que tu vas a decidir que vai ocorrer em caso de, não? Pero para ser uma consequência lógica, primeiro tens que falar com tu hijo, não? Então, não me vale que o niño não se duche porque não quer ducharse, porque não lhe dá a gana de ducharse, e tu le dices, bueno, vale, pues ya que tu no te duchas, pues te voy a aplicar na consequência que agora não puedes ir ao parque jogar com tus amigos. Isso não é uma consequência lógica, isso é um castigo. ¿Vale? Porque e já veremos exatamente por que é um castigo. As consequências lógicas são distintas de las naturales, já que estas requerem de la intervenção de um adulto, ou outros niños em las juntas familiares ou escolares. É importante decidir que tipo de consequência criaria uma experiência provechosamente aliciadora que pueda motivar a los niños a elegir a cooperação responsável.
¿no? Por ejemplo, Linda golpeaba en su escritorio con el lápiz mientras hacía su trabajo, y esto molestaba a otros niños. La maestra le dio a elegir entre dejar de golpear el escritorio o entregar el lápiz a ella y terminar su trabajo en casa. Comúnmente es bueno darle al niño la opción de detener su conducta o de experimentar una consecuencia lógica. Por supuesto que existen otras soluciones. A menudo, los niños no se dan cuenta de su conducta que está molestando a otros. La maestra pudo simplesmente pedirle a Linda que dejara de golpear el escritorio, ou buscar com ele uma solução, ou acordar pedir-lhe ajuda ao grupo durante a junta escolar. Se a consequência pode sentir-se semelhante a um castigo, é melhor que elija buscar uma solução. ¿Vale? E aqui vamos a seguir muito mais. Há várias páginas desse livro sobre as consequências. Então, dar-lhes opções e conversar em privado sobre as consequências não são as únicas pautas para a aplicação das consequências lógicas. Se assim fuera, seria legítimo dar-lhes a los niños a opção de decidir entre detener su mala conduta ou ser golpeados. Las 4 R's de las consecuencias lógicas es una fórmula que identifica los criterios para asegurarnos que las soluciones son consecuencias lógicas y no castigos. Las 4 R's de las consecuencias lógicas: la relación, el respeto, la racionalidad y la revelación anticipada. ¿Qué significa relación? Significa que la consecuencia debe estar relacionada con la conducta. Respeto significa que la consecuencia no debe implicar culpa, vergüenza, dolor y debe hacerse cumplir cordial y firmemente. Racionalidad significa que la consecuencia no debe implicar alarde de su parte y debe ser justa desde el punto de vista del niño y del adulto. Revelação antecipada significa simplesmente que deixar que o niño sepa lo que vai suceder ou lo que usted hará se elige determinada conduta. Se qualquer de estas 4 R's não está presente na solução, então já não pode chamar-se consequência lógica. Assim de sencillo. Montessori me pergunta que livro é. Disciplina Positiva de Jenny Nelson. Esse livro não se vende nas livrarias, ¿vale? É um livro que nós ganhamos quando hacemos a formação de educadora de disciplina positiva com a PDA. Em Amazon há um outro livro de Jenny Nelson que tem um conteúdo muito parecido com este, que é Como Educar com Firmeza e Carinho. ¿Vale? É muito parecido o conteúdo. É a opção que há para as pessoas que não se formaram como educadoras em disciplina positiva. Não existe em Portugal, lo siento. Vale, pues tendrás que hacer un curso con Marisa Moya aquí en España y ahí ganarás el libro y también la oportunidad de ser educador de disciplina positiva, ¿vale? Pero bueno, entonces, para que exista una consecuencia lógica, tiene que cumplir con esas 4 R's. Se não cumpre com uma R dessas 4, já não é mais consequência lógica. E é muito provável que seja um castigo. Se os niños sentem que o que tu estás aplicando é um castigo, é porque é um castigo. ¿Vale? Os niños são buenos termômetros a essa hora, para que te pueda dizer se esta consequência que tu has criado é um castigo ou não. ¿No? Por exemplo, se dissemos a los niños, hay que ir ao parque com el abrigo. Se não colocamos el abrigo, não podemos ir ao parque. ¿No? A consequência lógica de não ir ao parque, a consequência lógica de não colocar el abrigo para ir ao parque é que não vamos ao parque. ¿No? E isso para muitos professores, para muitos educadores, é algo totalmente respeitoso. É uma consequência lógica, não é um castigo. Pero como recebe tu aluno isso? Se o aluno recebe isso como um castigo, é porque é um castigo. E se paramos para pensar, tem relação? Vamos a ver.
La relación significa que la consecuencia debe de estar relacionada con la conducta. Bueno, sí, está relacionado. Respeto significa que la consecuencia no debe implicar culpa, vergüenza o dolor. Já está. Porque quando a um niño tu lhe dices não vas ao parque porque tu não has puesto el abrigo, ele pode sentir culpa, ele pode sentir dolor emocional, porque ele queria muito ir ao parque. Não? Racionalidade significa que a consequência não deve implicar alarde de sua parte e deve ser justa desde o ponto de vista da niña e do adulto. Dependendo do niño, se é um niño de 2 anos, ele não sabe se isso é justo ou não. Ele não tem todavia maturação cerebral para saber o que é justo e o que é injusto. Como eu já he visto com muitas educadoras de educação infantil, não? Revelação antecipada significa simplesmente que deixar que o niño sepa o que vai suceder se elige determinada conduta. Bueno, aí sim entraria, porque se supõe que a educadora explicou a los niños antes, mira, se não ponéis el abrigo, não vamos poder ir ao parque, não? ¿Ves como é super complicado aplicar a conduta, a consequência lógica? É muito complicado, não? E Jenny Nelson sigue. De hecho, si los adultos eliminan una de las 4 R y por lo tanto las consecuencias no son relacionadas, respetuosas, razonables y previamente reveladas, cuando sea adecuado, los niños pueden experimentar las 4 R's del castigo, que se explicaron en el capítulo 1, ¿no?, del libro. Sin embargo, quisiera repetirlas para mostrar cómo se relacionan con el mal uso de las consecuencias. 1. Ressentimento. El niño pensa, es injusto, no puedo confiar en los adultos. 2. Revancha. Ahora ganam ellos, pero me voy a desquitar. 3. Rebeldia. Les mostraré que puedo hacer lo que yo quiera. E 4. Retraimento em sua forma de cobardia. La próxima vez não me atraparão. Ou em sua forma de baixa autoestima. Sou uma mala pessoa. Então, se hace saltar qualquer uma dessas R's em el niño, não é uma consequência lógica, é um castigo. Um castigo disfarçado de consequência lógica, que é o que 90% das pessoas acabam haciendo. ¿No? A los padres y maestros no les gusta admitirlo, pero a menudo la razón principal por la que utilizan castigo es para demostrar su poder y ganarles a los niños o vengarse haciéndolos sufrir. El pensamento subconsciente detrás de esta idea es: soy el adulto y tú el niño, harás lo que yo diga o si no, la pagarás. Vale. Hay mucho más que hablar sobre las consecuencias lógicas, por supuesto, ¿vale? Pero por ahora lo que yo quería dejar aquí en esta live, que acabó siendo mayor de lo que yo imaginaba al principio, es que tenemos que tomar mucho cuidado cuando decimos, isso vai ter consequências. No, muitíssimas, 95% das vezes, quando decimos que isso vai ter consequências, não vai ter consequência nenhuma. Lo que vai ter é um castigo. É um castigo. E vai causar en el niño os mesmos efeitos que se tu dijeras que está castigando. Então, vamos a parar com isso. Vamos dizer as coisas como são. Vamos assumir. Não, sim, eu castigo. É preferível isso. Vamos assumir que castigamos. Vamos dizer assim, pois mira, Alessandra, é verdade, eu dizia que colocava consequências, pois não, o que estou fazendo é castigar. Estamos castigando. Então, vamos aprender outras maneiras de hacerlo, não? Não tens que seguir por aí, porque se tu sigues por aí, como eu disse ao princípio, agora quizás tu niño é pequeno e é muito fácil de controlar com um castigo, mas vai chegar um momento em que o castigo não vai mais controlar a tu niño. Ele já vai haver levado tantos castigos, tantos castigos, tantos castigos, tantos castigos, e já vai estar possivelmente na adolescência. Então ele vai encontrar outras maneiras de poder sair por la tangente para não ser castigado. Se vai vingar de ti, vai entrar em conflito de poder contigo, te vai mentir, não,
ou a lo mejor não vai ocorrer nada disso, pero vai ser um ninho débil, vai ser um ninho com uma baixíssima autoestima, vai ser um ninho que vai crer que ele não vale para nada, vai ser um ninho que vai crer que é malo, que não merece ser feliz, que não merece o amor. E isso creio que é muitíssimo pior, incluso, de que um ninho vai buscar vingar-se de ti, não? Essa é a pior consequência de todas que pode ocorrer no castigo em um ser humano. Ela acaba com a autoestima, não? E tu me vas a dizer, Alessandra, pero tu estás exagerando, não? Estou exagerando. Pois eu te vou fazer uma pequena invitação. Intenta participar como voluntária em alguma ONG que trabalha, por exemplo, com mulheres que foram vítimas de violência doméstica, não? Essas mulheres, nada mais e nada menos, é que elas foram castigadas durante muitíssimo tempo. E perdona se tu eres uma dessas pessoas, a lo mejor há alguma aqui do outro lado da pantalla que estará escutando isso e é uma vítima de violência doméstica. Não quero hacerte daño, ¿vale? Só o que quero dizer é que se as pessoas conhecessem exatamente os efeitos do castigo a largo prazo, não castigariam a seus filhos, não? Por isso que eu digo de ir trabalhar em uma ONG, com, por exemplo, eu he dado esse exemplo das mulheres que são vítimas de violência doméstica, porque ali vas encontrar muitas mulheres que sofreram castigo durante muitíssimo tempo e estão em uma situação psicológica muito frágil. Pero não são só elas, também há os ninhos que sofreram violência, os ninhos que sofreram acoso, não? Intenta buscar um grupo desses que sofreu, ou então, a vezes, temos um abuelo, não? Que viveu a guerra, a lo mejor, não? A guerra também foi uma espécie de um castigo para muita gente, não? As pessoas estiveram privadas durante muito tempo de alimentos, perderam pessoas. Não é exatamente o mesmo que um castigo, pero causa mais ou menos os mesmos efeitos, não é? Sempre o castigo, ele é nada mais e nada menos que o poder de um outro, né? Que é o poder de uma pessoa sobre outra pessoa, não é? A tirania, é subjugar o outro, não? Aplicar tu poder em cima do outro. Isso quer dizer castigo. É dizer, eu puedo, tu não puedes. Não? Tu le quitas todo o poder de decisão, todo o poder, toda a liberdade. Isso é castigo. Então, isso vai repercutir de uma maneira ou de outra em um futuro. E por isso que devemos parar de aplicar esses castigos. Se queremos uma sociedade igualitária, se queremos que haja mais justiça social, temos que começar em casa, com nossos ninhos, não? Porque a vezes eu estou nas redes sociais e a gente diz, disciplina positiva é uma tonteria, porque como é a largo prazo, como tarda a surgir os efeitos, o que eu necessito é algo que seja para já, eu necessito algo imediato. Então, eu vou seguir castigando meu filho porque o que quero é que ele pare imediatamente essa conduta que ele está tendo. Não? Eu já vi isso em Twitter uma vez. E havia um mogolhão de gente abaixo dando a razão a essa pessoa. Não? Estamos em uma sociedade muito imediatista. Não paramos para pensar em los efeitos de lo que estamos fazendo com nossos ninhos. E isso, um dia vamos a pagar um preço. Já estamos pagando. Porque nós também fomos adultos que sofreram castigo. Se não foi por nossos pais, foi por nossos professores, ou foi por parejas, ou foi por companheiros ou jefes de trabalho. Sempre não fomos vítimas de castigo de alguma maneira. E isso não nos ha hecho mais felizes, não
não ha construído uma sociedade melhor, não, a sociedade, ao contrário, está indo cada vez a pior. Então, já é a hora de cambiar esse paradigma. Vale? Se te interessa, se te gostaria de aprender mais a respeito, eu te invito a participar de meu curso Alerta e Castigo de Vuestras Vidas. Este curso vai ser totalmente online, vai ser dentro de um grupo de Telegram, um grupo cerrado, para garantir a privacidade de todo mundo. Por las manhãs vai estar disponível um vídeo gravado, em que te vou dar como se fosse a classe do dia, não? Vou falar sobre um tema específico e logo por la noite vamos fazer um direto para que as pessoas possam perguntar suas dúvidas. Quem queira compartilhar alguma experiência pode compartilhar, não? Vamos a aprender juntos sobre el castigo, sobre lo que le puede causar a los niños y cómo podemos quitarlo de nuestras vidas para sempre. Vale? Esse curso ele empieza dia 30 de novembro, termina dia 6 de dezembro, então dura mais ou menos uma semana, vale? E para que te puedas apuntar a ele, tens que entrar em meu link que tem língua na bio, não? Na bio do Instagram, há um link, não? Umas letritas azuis pequenitas abaixo. Vas entrar ali e vai aparecer uma série de botões para ti, não? O primeiro botão é o que tens que pinchar, onde está escrito suscríbete ao curso Alerta e Castigo de Vuestras Vidas. Entra nesse botão e te vai aparecer um formulário de Google, vale? Tens que ler o que está escrito, porque ali estão as instruções, e depois tens que contestar umas perguntas sobre ti, mais que nada tu nome, tu correio eletrônico, tu telefone, para que eu possa entrar em contato contigo, e alguma outra pergunta sobre se conheces disciplina positiva e tal, para que eu possa saber quem eres, não? Para poder preparar esse curso. E tens que realizar o pago da inscrição. E no caso das pessoas que vivem em Espanha, o preço é 10 euros. E no caso das pessoas que não vivem em Espanha, o preço é 15 euros. ¿Por que há uma diferença de preço? Porque as pessoas que não vivem em Espanha só podem pagar por PayPal. E PayPal te descuenta uma taxa, uma comissão por fazer uma transferência internacional, não? Então, se tu me pagaras 10 euros, eu não ia receber 10 euros, eu ia receber 15 euros. Ou, quer dizer, eu não receberia 10 euros, receberia 5 euros. Então, por isso que te pido 15 euros para pagar os 5 euros da comissão de PayPal. Vale? É por isso. Pero as pessoas que vivem em Espanha, elas não necessitam utilizar PayPal para fazer o pago. Elas podem fazer por Bizum, não? Que é essa maneira de pago por telefone móvel. E aí não há nenhuma comissão. Então, por isso que o preço é menor. Vale? O curso empieza dia 30 de novembro. As pessoas que han pagado a inscrição já estão dentro do curso. Se tu não haces o pago, não vas a poder entrar dentro do curso. Então, há que fazer antes do dia 30, ¿vale? E é isso. Nós vamos falar sobre os castigos, sobre consequências. Vamos falar muitíssimo sobre disciplina positiva. 80% do curso está basado em disciplina positiva. E logo tem uns 20% mais ou menos que é de Montessori. Como que Maria Montessori via os prêmios e castigos, como que ela entendia essa questão, por que nas escolas Montessori não se castigam os ninhos, então, que hace a maestra se não pode castigar a los niños? Vale? Então, vamos falar sobre todos esses temas e creio que vai ser super interessante. A primeira vez que hice esse curso foi em enero e foi uma experiência muito bonita. Havia 60 pessoas apuntadas, muitas de México, de Chile, Argentina, Bolívia, Colômbia, e foi muito bonito. Hicimos um grupo assim que foi muito generoso. Havia mamás contando sua experiência com o castigo, incluso de quando eram niñas. Havia momentos muito assim emotivos e foi bonito, foi uma experiência bonita e espero que esta também o seja, vale? Se te interessa, só tens que entrar no link da bio, pinchar no botão de suscríbete ao curso Alerta e Castigo de Vuestras Vidas
contestar el formulario, hacer el pago de la inscripción y ya estarás dentro de nuestro curso, ¿vale? Muchísimas gracias. Gracias a todas que han participado de esta live. Algunas personas entraron y salieron, pero bueno, es lo que hay ahora en Instagram, ¿no? Mucha gente entra, sale, pero bueno, no pasa nada. Agradezco a todas y esta live va a estar en el feed de Instagram para las personas que no han podido asistirla antes, ¿vale? Y nada más. Muchísimas gracias por todo. Que tengáis un feliz día. Hasta luego.